Estamos mais uma vez na nossa live conversando sobre relacionamentos. Ana Maria, psicóloga e psicoterapeuta, e eu, Dariane Vale. E o nosso tema de hoje é relacionamento com equipes de trabalho. Sim. Nós escolhemos esse tema porque, na verdade, ele foi escolhido já desde o início do ano, junto com todos os outros temas que nós já temos selecionados até o final do primeiro semestre, tá? Acompanhe aí no nosso canal e aqui nos vídeos anteriores que já fizemos aqui no Facebook. E a gente percebeu a necessidade de falar sobre esse assunto porque envolve as experiências, envolve os conflitos diários que se passam dentro das empresas, né? E o espaço de fala, né? Espaço de fala dos funcionários e também dos gestores para falar sobre, para lidar com os conflitos internos que todas as empresas passam, né? Mas claro, a gente vai aprofundar um pouquinho esse tema com a Ana, que é a nossa psicóloga, né? Olá, gente, muito bom estar aqui de novo com vocês. Então, no interior das instituições, as pessoas levam suas demandas, né? Elas levam a sua história de vida. Então, elas não são só pessoas que estão ali para desempenhar uma tarefa que é só da instituição. Elas vêm das suas casas, das suas famílias, com histórias, né? com histórias de vida, e que muitas vezes, às vezes, isso interfere até na dinâmica do trabalho, né? Então, existe um imaginário do inconsciente institucional, né? Que é muito falado nesse livro, A Instituição e as Instituições, por René Caes, que é até uma disciplina que eu dei, Psicologia Institucional, baseado nesse autor, e que vai falando que as pessoas, o Maslow, um psicólogo, né, também tratou da pirâmide das necessidades. Então, cada pessoa chega na instituição com necessidades. E nem sempre essas necessidades são escutadas, ouvidas, e nem sempre tem um espaço para se falar delas, né? E a primeira delas, é claro, que é dentro das necessidades fisiológicas, né? Que é do comer, do ser bem tratado, né? Do ter o seu salário para poder comprar as coisas para sua família, para você. As necessidades fisiológicas, as necessidades de relacionamento, as necessidades de participação, né? E daí a de autorrealização está no topo da pirâmide. E o Maslow comenta que quando essas necessidades, por exemplo, a pessoa não tem o dinheiro suficiente para comer, como que ela vai passar para o outro patamar, né, da pirâmide das realizações, de chegar até a autorrealização, se ela não tem nem o básico? Isso é bem interessante esse assunto, porque as empresas, elas visam o lucro, e se ela não perceber essa necessidade de um funcionário dela, ela quebra todo... Ela quebra o processo de chegar na motivação para a realização dos objetivos institucionais e dos objetivos da pessoa de autorrealização. Então é preciso não tem como tirar a psicologia no meio das organizações. É preciso ter uma compreensão, né, que existem essas necessidades, essas demandas, então, e que existe um sofrimento quando essas demandas não são realizadas, né? O patamar, a pessoa não passa para outro patamar. E daí vem o sofrimento, né? Vem a depressão, vem o estresse, que é a doença, os males da modernidade, né? O estresse e a depressão. Os atestados médicos, e daí a pessoa vai tirando o atestado, vai parando, isso vai desmotivando, isso prejudica a ela e prejudica o trabalho, prejudica a equipe, porque nos grupos, existem grupos de trabalho, então na medida que se isso não for tratado nas instituições, tiver espaços de fala, né, e podem ser através de grupos de reflexão, que os psicoterapeutas de grupo argentinos, o Blair e o Pichon River, têm trabalhos belíssimos sobre isso, que mostram que através desses grupos, não é um grupo de psicoterapia, é um grupo de reflexão baseado em tarefas, operativo, né, que a gente chama. Então a tarefa é, vamos trabalhar sobre um exemplo, um conflito na equipe tal, lá da empresa, que está dando problema no relacionamento das pessoas, não estão conseguindo se entender,
Então vamos começar a realizar um trabalho que pode ser por departamentos, dependendo do tamanho da empresa, né? E que as pessoas vão ter um espaço para trabalhar a tarefa que é o quê? Resolver sobre aquela questão. Não está andando o trabalho, as pessoas estão ficando muito doentes, o que está acontecendo? E é importante dizer que os gestores precisam participar desses grupos. Sim. Não é só para os funcionários, porque senão o gestor, o coordenador fica de fora e ele não vai saber o que está acontecendo. Ele só vai ficar assim, puxa, quanto atestado médico, quanta gente com depressão, quanto... Se ele não, se os gestores, só né? vai verificar o que já existe. Ele vai ver uma demanda crescente, como tem, por exemplo, já tratei professores com depressão, N casos, né? Mulheres, né? Por conta das múltiplas tarefas, a mulher, nós estamos no mês que comemora o mês da mulher, mas o mês da mulher, nossas flores hoje em homenagem às mulheres, vocês que estão nos assistindo. Então, as mulheres com os seus múltiplos papéis e que também estão lá dentro dessas organizações. Então, é preciso meios preventivos para trabalhar a saúde mental, né? Então, passa por aí, passa por esse trabalho de prevenção e que eu vejo que a melhor forma é em grupo. Casos mais graves, sim, tem um tratamento separado, pode ser em grupo e também, paralelamente, um encaminhamento para uma terapia, né? Para um psiquiatra, se for depressão, para ter uma avaliação. Então, não dá para se deixar de fora desse trabalho das instituições esse olhar para o ser humano de forma mais humana, né? De forma a reconhecer necessidades, como o Maslow já... Como que vai chegar no topo da pirâmide da autorrealização se fica tudo lá embaixo? Né? Fica tudo muito parado lá nas necessidades básicas, na doença, na necessidade de reconhecimento, é o terceiro pilar, que é uma das coisas que na psicologia positiva, o Martin Seligman fala muito aqui dos talentos, das habilidades, né? Das virtudes. Será que as empresas estão olhando para as virtudes, para as habilidades dos seus funcionários, dos seus colaboradores? Isso é importante, né? Os gestores que estejam vendo isso, lembrem-se, né, desse importante papel. Eu sei que é preciso motivar, né, é preciso... Espaço de escuta e fala, né? Exatamente. Então, essa questão de adoecimento e as suas causas das empresas, com certeza tem muito a ver com o relacionamento também, né? Com todo esse espaço de escuta que a gente já... Espaço de fala, né, na verdade. Espaço de fala, espaço de escuta que é extremamente importante. Sim. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. Sim. Isso já no começa, mundo atual hoje, isso já né? começa desde casa, né? Sim. Se a pessoa não tem em casa esse espaço, ela já começa a adoecer antes até. E né? Assim, a impressão que eu tenho, não sei se você também já percebe isso hoje, nos dias atuais, né? Que os funcionários, eles se fecham mais ainda no mundo deles, porque eles estão ali, tem as redes sociais, no intervalo dele, ao invés de sair, conversar com os amigos, fica na rede social. Ele fica na rede social, ele sai daquele mundo presencial. Passa a ser uma fuga, né, na verdade. Então as pessoas, outro ponto que a psicologia também nos ajuda a compreender o funcionamento humano, é que as pessoas, quando elas estão em sofrimento, elas vão usar mais mecanismos de defesa. Tá? Elas vão passar mais transferências na relação negativa, elas vão tratar o outro de forma espinhosa, não vão ter boa vontade nas relações, não vão ter relações nas equipes de transferência positiva, que é a de identificação, como nós temos aqui, de eu poder ter empatia, né? De ver você e não ver você como um competidor ou como alguém que está ali que quer me tirar o lugar, mas de ver alguém como uma pessoa também que pode estar sofrendo e por isso que ela está com aquele comportamento espinhoso, né? Que é de defesas, porque a pessoa quando está muito em sofrimento, a tendência é usar mecanismos negativos de defesa, porque ela vai querer se defender, só que nem sempre ela tem consciência que ela está fazendo isso. Por isso os espaços, tendo um psicólogo, pessoas que entendem, né? Dessa área de relacionamento humano, para compreender esse funcionamento, do que acontece nas equipes, que não é só o que está aparente, que existem sonhos, desejos que não estão sendo realizados. Não, eu não estou querendo dizer aqui que a instituição tem que ser uma mãe totalmente boa que não frustra nunca.
Não, porque isso é ilusão. A mãe boa vai frustrar seu filho para ele aprender a crescer. Então a instituição também tem que ter o lado de mostrar, olha, precisa também fazer isso aqui, vai dar trabalho, mas a gente, se nós não fizermos isso, nossas relações não vão funcionar. Se a gente não se abrir um pouco mais, de ter um pouco mais de empatia com o colega e não começar a criar implicância, de não dar nem um bom dia, nem um boa tarde, né? De não cumprimentar no elevador. Então, cada pessoa leva a sua malinha da sua história, cheia de sonhos, de frustrações também. E daí ela pode projetar na instituição, na empresa, essa idealização, como muitos fazem às vezes no casamento, de que tem que ser tudo maravilhoso, tem que ter tudo perfeito, né? A mãe totalmente boa. E daí não vai ser, porque não existe instituição e nem pessoas perfeitas. Nós não somos perfeitos. Então a gente precisa lidar com os momentos maus, nossos, dos outros, né? Até da chefia. Mas a chefia primeiro precisa se olhar também. Sim. E se ver que, puxa, eu também tenho isso que o meu funcionário está apresentando. Eu também tenho dias que eu não estou muito legal. Eu também tenho, de repente, um problema lá na família, que está difícil de resolver, um adoecimento, uma morte. Porque nós somos pessoas que estamos aqui no mundo e existem as perdas, existem as aflições, os conflitos, né, de família. Essas identificações, na medida que a gente estiver mais aberto para relacionamentos com mais empatia, de me colocar no lugar do outro, seja o gestor com o seu funcionário, seja entre os colegas, vai fluir melhor. É importante saber que a gente não pode querer projetar de que a instituição seja só a mãe boa, usando um termo da psicanálise até. Vai ter momentos que a empresa vai ser a mãe má. Sim. E só que é necessário, às vezes, para o crescimento, de dar, às vezes, de dizer, gente, ó, até de chamar atenção, o que está acontecendo com a equipe que ninguém está se conversando? O que está acontecendo que não estão conseguindo desenvolver esse projeto? Vamos reunir aqui, ouvir cada um, para saber o que cada um está pensando sobre o porquê a equipe não está desenvolvendo determinadas demandas. E daí é importante ver o individual. Não dá para massificar e ver só o grupo. Porque cada pessoa tem a sua demanda. Cada pessoa é um grupo, é uma grupalidade da sua família, da sua origem, né? Então o assunto é bem profundo, gente. E é mais profundo do que a gente imagina. A gente fica pensando assim, a instituição tem aquela missão, o prédio é muito lindo, mas a gente não pode ir pelas aparências. As pessoas, os líderes são lindos, bem vestidos. Todo mundo bem, justamente. A gente não pode só pensar que um currículo também, o meu chefe fez um PhD, veio lá do exterior, veio disso, daquilo. Se não tiver inteligência emocional para lidar com os seus colaboradores, não vai funcionar. Pode ter o PhD que tiver, falar 1000 línguas. Se não tiver a linguagem humana da psicologia, da empatia, da psicologia positiva, de valorizar e respeitar cada pessoa que está ali na sua equipe, e daí eu estou falando gestores e colaboradores, e também colaboradores entre si, na equipe. Né? Se não tiver esse respeito às habilidades, essa valorização, né? Dá espaço para aparecer a criatividade, que não seja uma coisa só repetitiva, porque isso cansa, a repetição cansa. Então é possível sempre criar novas possibilidades, se der espaço para o lúdico. O Winnicott, que é um outro autor que eu gosto muito, ele fala do brincar e a realidade. A gente, quando fala de brincar, pensa que é coisa só de criança. Não é só de criança. Todos nós temos a nossa criança dentro da gente. Das dinâmicas que a gente trabalha, né, Dariane? A gente usa muito coisas de brincadeira até para trabalhar o psicológico. Por quê? As pessoas se descontraem, né? Uma brincadeira, por exemplo, a gente já levei num dado momento, acho que foi no Tribunal de Justiça, que a gente trabalha com uma equipe sobre preparo para aposentadoria, a gente levou uma batata, e daí uma música tocando, e cada um pegava nessa batata. Essa batata simbolizava um abacaxi. Tipo assim, qual é o abacaxi que você está considerando nesse momento que você está precisando resolver? Né?
E daí, quando parava a música, a pessoa pegava a batata, era como se fosse abacaxi, porque é muito espinhento, então tinha que ser uma batata quente. Como se fosse, né, algo que eu não quero ficar na mão. Sim. A pessoa daí, naquele momento, dizer qual é o meu abacaxi que eu estou lhe dando nesse momento. E quando você dá numa brincadeira, numa dinâmica, esse espaço, isso aí já flui. As pessoas vão soltando e é uma brincadeira, só que é uma brincadeira séria. É o brincar usando uma dinâmica de grupo, que é essa a proposta nossa, usar dinâmicas de grupo. E daí esse outro livro aqui fala de oficinas de dinâmica de grupo, que é um livro que a gente se baseia para fazer o nosso trabalho, né? E onde o lúdico aparece, a psicologia está junto, a fala das pessoas está junto, e daí vão aparecendo soluções, vão aparecendo o que? Flexibilidade. Porque sem flexibilidade, né, o sistema da empresa e as pessoas se tornam rígidas. Então, olha, e tudo isso que a Ana está falando, ela está entregando aqui o jogo, porque assim, eu tenho certeza que alguém que está assistindo esse vídeo hoje pensa assim, olha, eu tenho um problemão, um abacaxizão para resolver, abacaxizão. Tem uma equipe que não está funcionando, e aí, aqui as dicas, né, alguns caminhos que podem ajudar nesse processo de cuidado com os seus funcionários, né, com a sua equipe. Tá. Sim, aqui, tudo né? passa pelo cuidado, né, gente? Cuidado. Agora, se a gente não... Mas um cuidado guiado também. É um cuidado que tem um certo planejamento. Então, assim, uma das propostas nossas, né, que eu e a Dariane fazemos, e como psicóloga eu também faço, como criar esses espaços de diálogo e escuta dentro das chefias e seus funcionários. É o primeiro ponto, criar espaços de escuta e de verbalização, de fala e de escuta entre equipe e funcionários. Então, os grupos de reflexão são uma das modalidades. Pode acontecer quinzenal, mensal, ou pode ser um pacote, tipo assim, queremos trabalhar mais profundamente o problema de relacionamento das equipes aqui. Então, vamos propor 4 encontros, que é o conversando sobre os relacionamentos que a gente tem, que eu e a Dariane fazemos juntos. E daí nós vamos criar 4 temas essenciais que vocês vão escolher, a empresa escolhe, vão ter dinâmicas específicas e nós vamos estar dando feedback para as pessoas. E depois até podemos propor um trabalho, após os 4 encontros, mensal, que seja durante um semestre, ou quando tiver uma emergência. É claro que só ficar apagando incêndio não vai resolver problemas de equipe. Precisa ter um trabalho que dê uma chacoalhada em todo mundo, né? Eu estou usando esse termo, dê uma chacoalhada, mas que mexa com as pessoas de forma profunda a querer realizar mudanças. Mudança naquilo que não está funcionando bem. E para isso começa pelo desejo. A empresa tem que desejar, os chefes têm que desejar, e daí as pessoas circular no meio, né? Hoje em dia a internet, um boletim dizendo agora teremos um novo trabalho aqui, possibilidade de escuta. Tem 1000 formas de convencimento e motivação dos seus colaboradores participarem de um trabalho como esse. Então um deles é esse. É claro que daí textos que a gente vai estar sugerindo para as pessoas estarem lendo, né? O espaço lúdico, através das dinâmicas de grupo, nós vamos usar esse lúdico, que a gente fez aqui a brincadeira hoje contando do abacaxi, né, da batata quente. E daí você já pensa, quem está nos assistindo aí, qual é o abacaxi desse momento? Se você trabalha, ou se você vive em algum grupo, que seja numa ONG, às vezes, como voluntária, ou às vezes até na sua família, né? Porque tudo começa em casa, a gente tem dito aqui. A gente leva algumas coisas da nossa vida para o nosso ambiente também de trabalho. Então, se você não trabalha lá no seu grupo primário questões, você vai estar carregando. E também outra questão, se você é muito jovem hoje, quem está nos assistindo, se você não trabalha algumas questões básicas desde agora, você vai carregar para a velhice. E não vai resolvendo, vai levando para outra fase da vida. Então, acredito que quem está nos assistindo deve estar pensando assim, nossa, eu quero resolver, né? Eu não quero ficar carregando esse abacaxizão, né? Sim. Eu quero ir resolver, né? E daí, para isso, podemos trabalhar esses temas, caminhos também, paralelamente, é claro que a gente indica exercício físico, caminhadas que a própria instituição pode motivar para fazer,
competições, brincadeiras que têm a ver com jogos. Isso é lúdico também. Tem um exercício físico, mas ao mesmo tempo tem um prêmiozinho para quem, né? O primeiro e segundo lugar. Então, eu já participei muito de Semana da Qualidade de Vida, no Tribunal Regional do Trabalho aqui em Brasília, na Procuradoria. A gente já fez trabalhos em várias instituições nessa Semana de Qualidade de Vida. Só que eu acho que não precisa ter a Semana da Qualidade de Vida. A gente pode pensar que a gente precisa no dia a dia trabalhar a qualidade de vida e o bem-estar. E isso são pequenas atitudes, é ter um mimo para os aniversariantes. Por exemplo, isso aqui eu ganhei essas rosas lindas no aniversário de uma querida amiga nossa. E daí eu disse para ela, vou levar lá para nossa live amanhã, porque está no mês das mulheres e essas rosinhas estão muito fofas. Mas, inclusive, Ana, uma das coisas que as pessoas... Você falou de mimos, né? Gente, vocês não têm ideia que até uma balinha... um bombom, né? Até um bombom, ele faz a pessoa... Uma mensagenzinha pequena, né? Uma frase... Não precisa de grandes investimentos para ter isso, né? Igual, por exemplo, eu vi... Tem uma empresa que eu conversei recentemente que ela não tinha uma verba para poder presentear as funcionárias agora, né? Mas eu sugeri que tá uma flor, né? Uma rosa, e você consegue, com pouco dinheiro, fazer um buquê, né? Fazer um buquezinho, fazer uma embalagenzinha. Bota um bombonzinho, uma frase ou um bombonzinho junto. São coisas simples, porque assim, a pessoa vai dizer, eu não tenho dinheiro para implementar tais mudanças. Mas não exige tanto dinheiro. Claro que dependendo da empresa, dependendo da quantidade de funcionários, dependendo da mudança que precisa ser feita, tem que ter um investimento, sim. Tem que ter ajuda de profissionais, inclusive como nossa ajuda profissional, sim. Para incrementar essa mudança. Exatamente, mas as mudanças como ela falou, é dia a dia, é no trato com o funcionário e com pequenos mimos, com pequenas coisas. Esse mimo eu ganhei ontem no aniversário de uma querida amiga, que é empresária também, a Fernanda Diffuso, obrigada, se você nos assistir, e que eu falei, vou levar, porque aqui a gente pensa assim, a gente quer mostrar que nós tratamos com carinho desse nosso trabalho que a gente faz aqui para vocês, dessa fala mensal. E que a gente tenta que seja assim o mais afetivo, o mais delicado, e a delicadeza precisa ter nas nossas relações, né? O mais singelo. E daí são pequenas coisas que não custam esse dinheiro todo, que às vezes a pessoa pensa que precisa, né? Então, pense aí se você não quer levar o conversando sobre relacionamentos para a sua equipe. E que a gente pode adaptar segundo as demandas, né? Converse com a gente, manda um recadinho, faça perguntas. A gente pode fazer uma reunião inicial para fazer essa proposta, né? Uma reunião sem custo inicial até, né? Para fazer uma proposta e saber a demanda. E daí é importante também que o René Caes, um dos autores desse livro aqui, ele fala assim que existe uma realidade psíquica nas instituições, que é uma fonte de prazer e de sofrimento para seus pessoas que participam dela, né? E que cada pessoa, isso daí é uma fala minha, que eu uso muito no meu trabalho, vai levar a sua história, suas fantasias, suas idealizações, né? E vai levar também suas frustrações. E dependendo de como as pessoas então vivem, né, nesse ambiente institucional, pode ser que isso piore. Essa pessoa pode estar muito sofrida, pode estar doente. Se você nunca olhar para ela como gestor coordenador e perguntar o que está acontecendo e tiver um momento de escuta, essa pessoa vai piorar. Aquela escala da pirâmide lá que a gente falou das necessidades, ela não vai chegar na autorrealização. Ela não verá o que a psicologia positiva nos ensina, as suas habilidades sendo vistas, os seus talentos sendo desenvolvidos. Ela vai se ver paralisada no mecanismo repetitivo que não está fazendo ninguém crescer. Então uma pergunta é, será que na sua empresa, que seja pequena, o tamanho que for, está havendo um movimento de escuta e fala? Existem pessoas adoecidas? Como que estão sendo tratadas essas pessoas? Né? Quais são os encaminhamentos? Como que está sendo visto tudo isso? Né? Então precisa ter esse olhar, né, humano, de amor,
de cuidado. Senão as instituições vão ter muito sofrimento e muitos adoecimentos, como a gente tem visto hoje em dia no mundo. Né? Até nas redes sociais a gente começa a ver pessoas que com uma simples fala, o outro vem e massacra. Outro dia uma pessoa chegou e falou assim, nossa, o que é isso que você está tão... Eu vi a pessoa comentando que estava até inibida de continuar, tá, num grupo, porque ela teve uma resposta tão cruel que aquilo fez a pessoa, tipo assim, apagar a vela dela, né? Apagou o brilho. Então assim, não deixe apagar o seu brilho por coisas que você ouve, recebe nas mídias sociais e nem nas suas redes de trabalho, tá? Isso Pergunte. É assunto também para uma outra. Nós vamos ter que tratar ainda em outro momento sobre isso, Exatamente. Né? Mas, então é isso, né? Nosso tempo está acabando. Isso. A nossa live, a proposta inicial é de meia hora. Mais algum assunto para a gente finalizar? Você tem alguma frase? Eu acho assim... Eu tenho, assim, hoje eu vi, só para, né... Para fechar, hoje eu vi uma frase que foi até no Instagram da Íria, que é psicóloga também, que é nossa amiga, que estava assim, para a realização de um projeto, o único ponto importante e vencedor é o ser humano. Que é tudo que a gente falou, né? O ser humano. Você pode ter a empresa mais linda, os melhores, melhor projetos de empresa que se não tiver amor, né? Se não tiver amor, se não tiver realmente o toque humano nas relações, você não vai ter nada. Não é? E eu complementaria até com uma frase que veio aqui para mim, eu me inspiro muito em algumas coisas que vão da experiência de vida também, né? Eu sou uma pessoa cristã, nunca escondi isso como terapeuta, nem psicóloga, nós somos, né? E que fala assim, uma passagem bíblica que fala que tem tudo para tempo. Tudo tem seu tempo nessa vida, né? Tempo de semear, de plantar, de semear, né? Tempo de deixar crescer, de colher. E às vezes tempo de morrer, né? Que existe na vida o tempo que nós somos, tudo é fim, tudo vai ter um dia um fim. Então as brigas, os problemas da instituição, eu quis trazer essa fala por isso, tem que ter um fim. Se você deixa essas coisas que são destrutivas tomar conta da vida, para onde vai, né? Então é preciso tempo de colher, mas que olhar se isso que está sendo plantado tem o cuidado e o amor, ou se está com bases de falta de empatia, de desavenças, de competitividade exagerada, né? de violência até, que hoje em dia isso está muito. Então vamos cuidar que tudo tem seu tempo, mas que a gente não deixe esse tempo do sofrimento durar de um jeito que te destrua. Então cuide de você que é mãe, você que é pai, você que é empresário, você que é coordenador, cuide da sua equipe, cuide de você. E que possa ter mais cuidado e amor nessas relações, né? Isso mesmo. E então a gente finaliza mais essa live, né? Eu convido vocês a assistirem todos os nossos vídeos, temos mais de 10 vídeos no canal, né? Com o tema conversando sobre relacionamentos. Procurem no Instagram a Ana, o @AnaMariaPsicóloga. Eu estou no Instagram como @moda-e-gestão ou @dariane.vale. E a Ana também é autora do livro. Cadê seu livro? Tá aqui. Solteiros Novamente. Tá? Que também é sobre relacionamentos. Também sobre relacionamentos. Ele está à venda na Amazon e vai ficar o link também para quem quiser comprar na Amazon. Ou com ela aqui no consultório dela. Ela atende aqui na Asa Sul, em Brasília DF. Que é o nosso estúdio, né, de gravação também. É lindo o lugar, gente. Vocês precisam visitar. E se você tiver alguém, ou você mesmo, que precisa de um atendimento psicológico, né, assim, fora do Conversando sobre Relacionamentos, que é esse programa que a gente tem, mas que precisa realmente de um atendimento presencial com o psicólogo, falem com ela. Obrigada. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima live. Até a próxima. Obrigada, gente.